E olha, o Ministério Público está pedindo o arquivamento do caso Derek. Eu já venho falando aqui desde o início do programa, hein? O menino de 13 anos que morreu durante uma ação desastrosa da polícia em março deste ano. Ele estava com as amigas na rua, inclusive na porta da casa de uma delas, conversando, quando foi baleado. O Ministério Público agora alega que os tiros partiram dos policiais, mas que faltam provas para identificar quem foi o policial que atirou. O pai do garoto, do pequeno Derek, concorda com a decisão do Ministério Público, quer dizer, ele não concorda, né? Ele não concorda com essa decisão do Ministério Público e está neste momento lá no Ministério Público. Carlos Simões, ele acompanha toda essa movimentação e vai trazer os detalhes para a gente agora, até porque, né, Carlos, nem houve a reprodução simulada que deveria ter acontecido, porque os policiais não quiseram participar, né? Carlos, boa tarde para você, meu amigo, bem-vindo ao JT1. Arthur, boa tarde para você, para quem acompanha o JT1. Eu estou aqui com o pai de Derek, justamente porque depois dessa decisão do Ministério Público, dessa recomendação do Ministério Público para que esse inquérito seja arquivado, ele veio até aqui à sede do Ministério Público para conversar com a imprensa, justamente por não concordar com essa recomendação. Lembrando que o Ministério Público ainda remete essa recomendação ao Judiciário, e é o Poder Judiciário que vai decidir se esse inquérito vai ser arquivado ou não. Vou conversar aqui com o pai dele para poder entender melhor a situação. Quando o senhor recebe essa notícia, né, desse pedido de arquivamento, como é que o senhor se sente, pai? É revoltante, né? A gente fica revoltado com a situação dessa, onde o inquérito diz claramente, né? Tanto o inquérito como o Ministério Público, eles afirmam, né, que os tiros, os dois disparos ao qual atingiram o nosso filho, partiu sim de uma das armas da PM, né? E sabendo que partiu da PM, né? Você dizer que não consegue identificar o autor com tudo o que foi recolhido no local, os projetos de ponto 40, que só tem projeto de ponto 40, as marcas de tiro que só tem de baixo para cima, né? A posição ao qual os policiais estavam, que eles atiraram naquele momento ali, por eliminação ali, os delegados e os peritos conseguem sim identificar. Agora, uma coisa é conseguir identificar e uma coisa é querer, né? Para mim fica essa pergunta, se eles realmente queriam identificar ali o autor do disparo, porque deixa brechas em tudo na perícia. Eles só colocaram 2 fotos no inquérito, só tem 2 fotos só. Não tem as fotos do caminhão baú cheio de barca de bala, não tem o restante das fotos que pegou os tiros na parede, né? O perito em nenhum momento ele pegou e colocou a numeração das fotos, de dizer assim, ó, tiro 1, tiro 2, esse tiro 1 veio de baixo, esse tiro 2 partiu de cima. Em nenhum momento ele faz nenhuma conclusão de onde partiu aqueles tiros que pegaram no local onde Derek estava, entendeu? E meus cunhados, eles estavam no local quando esse perito ele foi fazer a perícia lá e mostrou a ele bateu as fotos. Ele bateu as fotos de cada local lá, ao qual a imprensa total mostrou em detalhes riquissamente onde pegou os tiros. E o perito não tá, sabe? Os projetos que foi achado no local, né? Meus cunhados indica um dos projetos que estava no chão a ele, e ele se recusa a pegar e sai, vai fazer uma ligação. Aí meu cunhado pega o telefone e liga, né, para um advogado, não era o Dr. Walter ainda, e o advogado pega e fala para o meu cunhado, pega esse projeto que está aí no chão para entregar ao delegado. E quando meu cunhado pega, ele vem querendo solicitar pegar do meu cunhado, e meu cunhado pega e diz, não, agora não vou lhe entregar não, você não quis pegar, entendeu? E fora os outros projetos que foram achados depois por transeuntes lá, que pessoas que vinham passando pelo local. Então, a perícia foi feita certa no local, não cercaram o local do crime, sabe? Não acharam todos os projetos ao qual a gente encontrou não, transeuntes encontrou, entregou a gente e a gente levou para o delegado, sabe? Junto com a chave, né? E juntamente onde a chave, onde meu menino caiu, que estava lá, tinha um projeto junto da chave, entendeu? E o perito não achou, ou diz que não achou, sabe? A perícia que ficou a desejar, né? Também até pelas falas dele, ele diz que, pelo que ele
analisou, que ele consegue analisar ali com o requisito ao qual ele tem, os parâmetros ao qual ele tem, e ele diz que não consegue identificar o autor. Então, o que ele precisaria? Quais eram os recursos técnicos que ele precisaria? Por que ele não solicitou isso? Sabe? Tudo isso é questionamento para a gente sobre a perícia de não ter sido feita corretamente no local e não identificou o autor. Que consegue, consegue. Por eliminação, o vídeo, ele é claro. Analisando o vídeo, o que cada um dos policiais fez, você consegue identificar. Você consegue identificar o policial que não atirou, você consegue identificar o policial que atira só para baixo. Pelo vídeo, é claro, é nítido. É nítido, o vídeo é esclarecedor. E mostra, no vídeo também mostra que só teve tiro de um lado, né? Quando o bandido ele desembarca do carro, que começa a correr, vocês vão notar nas imagens, o senhorzinho que passa andando ali, ele vem normalmente caminhando. Então o bandido já desembarcou, está correndo ali, e o senhor está caminhando normalmente ainda. No segundo 24 do vídeo, o senhorzinho ele mexe o braço. Então é nesse momento em que o senhorzinho se assusta com o tiro. E o bandido já está correndo de costa para a polícia. Isso mostra que quem atirou primeiro foi a polícia. Não teve esse negócio de os bandidos desembarcarem do carro e começou a atirar. Mentira. Mentira deles, que eles falaram em nota em que os bandidos desembarcaram dos carros, colidiram os dois carros, desembarcaram dos carros e começaram a atirar neles. Mentira. Comprovado isso aí, que é mentira deles. Pai, muito obrigado pelas informações. Eu vou conversar com o Dr. Walter Reis, ele que é advogado aqui da família do Derek, que vai explicar melhor para a gente. Doutor, boa tarde. Queria que o senhor explicasse o seguinte, né? Por que o Ministério Público, qual foi a alegação do Ministério Público no momento de pedir o arquivamento desse inquérito? Isso, a alegação do Ministério Público foi que não tem como identificar o autor, né? Basicamente a conclusão do inquérito, e devido a isso, né, não teria como fazer o oferecimento da denúncia. Mas se sabe de onde partiu o tiro, se essa arma usada para atirar seria dos policiais ou dos criminosos, dos suspeitos, na verdade, que estavam sendo procurados? Sim, ambas as conclusões, tanto do inquérito policial quanto do MP, afirma, né, que todos os indícios apontam que o disparo veio por parte da polícia, né? E ao ficar sabendo dessa solicitação, né, de arquivamento, prontamente, né, já fomos realizar, né, o pedido para que seja revisado esse pedido de arquivamento e seja direcionado ao Procurador-Geral de Justiça, né, ao qual vai analisar detalhadamente, né, todo o procedimento, tanto da delegacia quanto ao pedido também de arquivamento, e com isso esperamos, né, que ele tenha um posicionamento correto, não que o posicionamento do MP, né, que é o entendimento do MP, né, mas tenha um posicionamento que dê um direcionamento para que a gente encontre o autor do disparo. Porque a gente só quer aqui justiça, né, que a vida do Derek não fique em vão. E também enfatizando, né, que se eu tivesse câmeras corporais no esfardamento dos policiais, serviria tanto para inocentar ou até para identificar, né, quem deveria ter feito o disparo. Tem, inclusive, doutor, tinha, na verdade, uma reprodução simulada que ia ser feita. Nessa reprodução não foi feita por quê? Isso, né? A alegação do perito seria a incapacidade técnica, né? Mas a gente também não sabe, fica a critério dele qual a incapacidade técnica, né? Que a gente também ficou pensando se foi alguma questão referente a algum tipo de material que necessitaria para produzir essa reprodução. E também a não participação dos envolvidos no caso, né? Mas assim, a gente olha, né? Mas esses envolvidos, eles se recusaram de alguma forma a participar ou não? De fato, isso não aconteceu? Não, eles se recusaram a participar, que é um direito que consiste, né? Um direito constitucional, né, garantido a eles, mas sendo que temos também imagens que mostram, né, os posicionamentos, que uma das alegações foi o posicionamento, que não ia saber onde estava, mas as imagens ela dá um direcionamento também. Então a perícia, a gente acredita que foi uma perícia que não ajudou muito, né, tanto é que a perícia feita na inicial, né, no local do crime, a gente teve que solicitar novamente ao delegado uma perícia complementar do local de crime, que é justamente para tentar suprir essas lacunas que foi feita na perícia inicial, e também apontado, a gente pode apontar uma questão das munições, né, dos projéteis encontrados no local, que populares, né, acharam, e na perícia que foi feita inicial não achou. Tanto é que a gente protocolou na delegacia posteriormente esses projéteis também. Doutor, o que se sabe até agora, houve troca de tiros naquele dia? Bom, segundo o relatado, né, entendimento do delegado e do MP,
não comprovam a troca de tiros, né? A perícia complementar do local de crime, ela fez uma identificação que há probabilidade, alta probabilidade de ter vindo da polícia, porém, as imagens que foram coletadas pelos policiais civis no local do fato, ela não tem uma qualidade muito boa, porém ele não consegue também dimensionar, né, questão de pixel, não consegue dimensionar aquela chama que sai do revólver. Por isso, se fosse uma imagem com maior qualidade, isso a fala do perito, teria como identificar os clarões vindo do outro lado. Então, pelas câmeras também não tem como, fica nessa questão, né, se houve ou não troca de tiro. Vocês pretendem agora recorrer, então, se caso a Justiça acatar esse pedido do Ministério Público? Acreditamos firmemente, né, que a Justiça irá receber esse nosso pedido de revisão, né, desse pedido de arquivamento, e assim ficará a cargo do Procurador-Geral de Justiça reanalisar, né? O que estamos fazendo aqui é apenas cobrando justiça, porque esse caso do Derek é um caso que não só a família, né, está abalada, mas toda a imprensa, toda a sociedade pernambucana. E lembrando também, né, muitas vezes vocês que estão aí em casa falam, o problema é da Justiça, o problema é do Ministério Público, lembrando que eles obedecem às leis que são criadas por deputados que vocês votam. Então é por isso a importância também do voto, né? A importância porque muitas vezes a lei favorece mais a quem pratica o crime do que a própria vítima, né? Doutor, eu queria que o senhor explicasse o seguinte: o senhor pretende também procurar o governo do estado de alguma forma, pedir esse apoio? Porque esse apoio estava sendo solicitado das últimas vezes. Isso, a gente pode também, né, solicitar via secretaria, né, um posicionamento, e a gente tem essa possibilidade também de procurar, pois é uma questão que envolve toda a sociedade pernambucana, né, e merece uma resposta, né, das autoridades. Obrigado pelas informações. Eu queria só voltar aqui a falar com o pai do Derek, só para entender uma coisa. Pai, diante desse pedido de arquivamento do inquérito, o senhor está esperando uma resposta desde março, quando aconteceu o crime, né? Como é que está em casa? Como é que está a família? Quando o senhor recebe esse pedido, o senhor que está lutando por justiça, como é que ficou? Hoje mesmo eu saí de casa, eu deixei minha esposa chorando, né? Com a minha filhinha lá. Coração de mãe, que espera todos os dias, né, ainda, que seu filho volte para casa. Sabe, é difícil demais. Nós é que somos a vítima. Nós. Eu, a minha esposa, minha filhinha, minha sogra, minha mãe, meus cunhados, minha irmã. Todos aqueles que conheciam o Derek, que estavam no âmbito com o Derek. A gente é a vítima, nós somos o elo mais fraco, sabe? E estão querendo fazer de tudo para que eles venham sair pela porta da frente como se nada aconteceu. A vida do meu filho não vale nada. É isso mesmo, não vale nada. Quanto valia esses carros aí? 200 mil? 100 mil? Sei lá, não sei quanto vale um carro desse. Pai, muito obrigado pelas informações. É isso, Arthur. Eu volto com você para o estúdio. Tá certo, Carlos. Obrigado por trazer os detalhes para a gente aí com o pai do Derek, com o advogado. Um caso que lembra muito a luta de Mítis pelo pequeno Miguel, né? O garotinho que caiu das Torres Gêmeas do 9º andar e perdeu a vida. Ela estudou direito para poder entender, e ele está fazendo a mesma coisa aí, está entendendo de tudo, já está trazendo detalhes, inclusive, para você, Carlos. Obrigado, viu? E nós vamos elencar agora quais foram os policiais envolvidos na ocorrência. Tobias Pedro da Silva e Diego Fernandes do Nascimento. Eles estavam juntos em uma viatura e são os primeiros. Além deles, Maurício Jackson da Silva e João Paulo Silva de Oliveira, que estavam em outra viatura e também atiraram durante a operação. Ou seja, o tiro que atingiu Derek teria partido de alguns desses quatro, tá? Desses quatro. Já o policial Tiago Henrique Rodrigues Mendonça, que estava na segunda viatura, teria sido o único que não efetuou disparos, segundo as investigações. No entanto, é também uma peça fundamental no processo. O que a gente quer dizer aqui para você é que estamos à disposição também para ouvir o lado de cada um, porque, na verdade, é isso que a família do Derek quer e que toda a sociedade precisa, de esclarecimentos. E nós queremos saber o que ocorreu naquele dia e o que provocou a morte de um adolescente de 13 anos de idade que nada tinha a ver com os crimes. Mas olha só, a ausência de você, que é um policial que estava envolvido nessa situação,
e não quis fazer parte da reprodução simulada, não vai trazer nunca a tranquilidade dessa família, que já está sofrendo há muito tempo. E a gente tem um documento do Ministério Público que confirma que houve sim essa recomendação. Está escrito aí na tela que, através do seu representante no uso de suas atribuições, vem perante Vossa Excelência comunicar que promoveu o arquivamento do inquérito policial, e está aí o número do inquérito, conforme decisão em anexo, nos termos do artigo tal. Pronto. Está aí a confirmação. E em nota, o Ministério Público de Pernambuco também confirmou à imprensa que fez sim essa solicitação do arquivamento do inquérito, essa recomendação do arquivamento do inquérito. A gente vai continuar em cima dessa história, trazendo todos os detalhes.